Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa série que iniciamos, respondendo escritos, e dessa feita eu estarei respondendo a uma pergunta de um irmão sobre o que é a teologia da libertação, o que ela defende, por que ela é tão nefasta e por que nós não devemos abraçá-la. Eu já vou aqui direto ao ponto, curto e grosso, para não demorar no vídeo. Serei sucinto aqui. Essa teologia, ela surge em meados dos anos 70, de 1970. E ela teve vários expoentes, ela nasce aqui na América Latina. Só vou citar três. O Frei Clodovis, o Frei também Leonardo Boff, ambos brasileiros, e o padre peruano Gustavo Gutierrez. O Leonardo Boff, ele foi excomungado da Igreja Católica pelo Papa. Ele foi excomungado, tá? Como herege. Ele é progressista, né? Marxista, é socialista, né? Defende as pautas da esquerda. É um herege. E essa teologia, a teologia da libertação, é uma junção do evangelho com os ideais comunistas e socialistas. É uma fundição, é uma mistura. E como eu falei, e só aqui para reiterar, essa teologia ela tem afinidades, né, com as ideias socialistas, comunistas de Karl Marx. E Marx ensinava, pregoava uma luta entre as classes. Quem já estudou aqui sobre o comunismo e sobre o marxismo sabe disso. Então a luta de classes, pobres contra os ricos, negros contra os brancos, essa luta. E essa luta ia levar à revolução social, prometendo libertação das supostas estruturas opressoras da sociedade. Então, a teologia da libertação é isso. Essa junção de comunismo, socialismo, pautas esquerdistas, tá? O marxismo cultural e por aí vai. Essa junção aí de várias ideologias que são totalmente contrárias ao Evangelho. E nessa perspectiva, nessas ideologias aí, o que eles ensinam? Eles ensinam que o problema da humanidade, da sociedade, não está no ser humano. O problema não é moral. O problema é social. O problema é social. Aí vem a teologia do pecado social. E isso aí implica em quê? Se o problema não está em mim, não está no ser humano, está nas estruturas sociais, logo, tá, você foge completamente daquilo que a Bíblia ensina. E eles falam que o pecado é algo que se constrói. Olha só, o pecado é algo construído. Por meio de quê? Por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade social. Você resolvendo o problema da pobreza, da injustiça e da desigualdade social, você resolve o problema do ser humano. Olha só. Foge completamente daquilo que a Bíblia ensina. O problema não está na pobreza, na injustiça, na desigualdade. O problema é o ser humano. É o ser humano e o pecado do ser humano que leva à injustiça, que leva à pobreza, que leva às mazelas sociais. Então, se você transfere o problema do pecado para essas estruturas, você mata o Evangelho. Então, eles falam de maneira clara, tá, que a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo forçoso resolver as questões sociais. O problema é social, não espiritual. Completamente equivocado. E eles dizem, tá, que a corrupção, a fraude, o suborno, a ganância,
dentre outros males morais, são a origem das mazelas sociais. Então vamos resolver esses problemas. Resolvendo esses problemas, essas pautas sociais, nós iremos resolver o problema do ser humano. É justamente isso que Karl Marx pregava. Por isso que a teologia da libertação está de mãos dadas com as pautas socialistas e comunistas, que pregam isso. Então não existe pecado. Para Marx não existia pecado. Que pecado? Não existe isso. Para resolver o problema do ser humano, tá? É só resolver o problema aí dessas estruturas sociais. E a teologia da libertação se apropriou das ideias de Marx. Fez uma mistura e apregou a isso. Por isso que eles não pregam arrependimento de pecado. Eles não pregam salvação, regeneração. Não prega isso. Porque o problema não é o ser humano. O problema é a pobreza. O problema é a injustiça. O problema é a corrupção. O problema é o suborno. O problema é a desigualdade. Resolvendo essas questões sociais, você resolve o problema humano. É isso que a Bíblia ensina? É isso que a Escritura ensina? Não. A Bíblia defende o marxismo. A Bíblia defende o socialismo. A Bíblia defende o comunismo? Não. Porque esses ideais, essas ideologias são totalmente contrárias à palavra de Deus. Logo, você tem aí, tá? Você tem aí a ideia que o homem tem que se libertar da injustiça social, econômica e cultural. Tá? E a premissa deles é inculturar uma fé libertadora nas camadas populares, que favoreça a formação da consciência. Olha só. Então, uma das vertentes, isso aqui é interessante também, um dos braços da teologia da libertação é a teologia da missão integral, que ensina tudo isso. Que tem aí o Ed René, Carlos Queiroz, Ariovaldo Ramos, né, que todos eles, infelizmente, se descambaram da fé. E o Evangelho agora, segundo a teologia da libertação, passa a ser uma ideologia, tá? E o fundamento são completamente influenciados por ideais marxistas, socialistas e comunistas. E o Evangelho é reduzido, e a fé cristã também é reduzida, em uma militância ideológica, política, socialista e marxista. E as pautas sociais e progressistas são postas acima dos valores do reino de Deus. E o Evangelho é transformado, tá, em uma luta de classes, entre negros e brancos, entre ricos e pobres, coisa que a Bíblia não fala. E como eu falei para vocês, o arrependimento, a libertação do pecado, a transformação do caráter e uma nova vida em Cristo são negligenciados, não são pregados aqueles que defendem a teologia da libertação. Então, claro que o autêntico cristão não descarta, gente. Nós fazemos trabalhos sociais, tá? Só que o problema não é isso. O problema é tratar o ser humano. O problema é o ser humano. Porque é o ser humano e o pecado dele que provoca todas essas mazelas sociais que estamos presenciando. É o pecado do ser humano que provoca pobreza. É o pecado do ser humano que provoca a inveja, a corrupção, que provoca tudo de ruim. É o pecado que está em nós. O pecado não é construído através de estruturas sociais, conforme eles ensinam. O pecado é inerente ao ser humano. O pecado está em nós. E é nós que provocamos isso, porque somos pecadores. Então, a teologia da libertação foge completamente daquilo que a Bíblia ensina. Então, juntamente com isso, vem a teologia do pecado social, vem a teologia liberal, o liberalismo teológico, aonde a Bíblia não é a palavra de Deus, aonde o texto bíblico é reinventado, é mudado,
é alterado. Tá? Você também aí tem a normalização do pecado, porque se o pecado está nas estruturas sociais, não está em mim, não está em nós, você valida o comportamento pecaminoso dos seres humanos. Aí você também entra em uma crise ética e moral. Tá? Você transforma o evangelho em uma mera militância, como eu falei, política, marxista, socialista, comunista. E esses ideais, dessas ideologias, não tem nada a ver com Deus nem com o evangelho. Por isso que a teologia da libertação é diabólica. É diabólica. E todos aqueles que a defendem estão indo contra a palavra de Deus. Está aqui a resposta, meu querido e amado irmão. Espero ter respondido. Espero ter respondido. Fui bem sucinto aqui para não tomar muito tempo. Então, se você gostou da resposta, meu amado irmão que fez a pergunta, deixa aqui os seus comentários. E vocês também, se gostaram, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.